Vamos lá? Nós queremos cumprimentar todos os irmãos, Assembleia de Deus Ministério de Boa Esperança e os demais irmãos que também vão estar assistindo essa aula conosco. Nós estamos hoje trabalhando na lição de número 4, hoje é dia 26 de abril do ano de 2020 e o título da nossa lição é A Iluminação Espiritual do Crente. Nós vamos ler o texto áureo, e no qual diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, que é a nossa base, que é Efésios capítulo 1, verso 17. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em classe e após a leitura bíblica em classe nós vamos estar fazendo uma oração. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso de número 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Nós vamos fazer uma oração para que Deus venha, através do Espírito Santo, nos abrir o entendimento, nos ensinar, nos colocar a palavra de acordo com a sua palavra, que é a palavra de Deus, né? E no final dessa oração nós vamos fazer menção aí, né, é uma oração intercessória por todos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença na manhã desse dia. Nós estamos iniciando aqui esse trabalho de escola bíblica dominical e nós não podemos sozinhos fazer isso. Nós contamos com a ajuda direta do Espírito de Deus. A Tua palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos ensina e nos guia em toda a verdade. Abra os olhos do nosso entendimento e também daqueles que vão estar expostos a esta palavra e participando conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos iniciar leitura e explanação, né? Lembrando que nós estamos aqui de posse da nossa base, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, né? Rememorando, nós estamos trabalhando dentro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios e tem sido uma aula sistemática, né? Nosso querido irmão evangelista Ricardo, inclusive está fazendo aniversário hoje, parabéns. Depois a gente vai melhor expressar isso aí, e nós temos alternado aí uma sequência de aulas e você pode estar acompanhando, né? Pode estar acompanhando. Se você começou hoje, não tem problema, você gerencia o seu tempo, assista as outras aulas e dê sequência a partir dessa aula aqui. Amém? Vamos direto para a introdução. Ainda no primeiro capítulo
da carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo inicia uma longa sentença assim dividida. Olha que organização bíblica teológica. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Primeiro, ação de graças, no capítulo 1, do verso 15, verso 16. Depois, oração intercessória, do verso 17 ao 19. E depois, confissão de louvor e exaltação, né? A palavra de Deus ela é excelente, né? E na continuação, como nós estamos ainda trabalhando na introdução, nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela sua eleição e buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então, o porquê, destacando já o porquê da ação de graças, oração intercessória e também do louvor e exaltação. Um dos motivos é justamente o motivo que nós trabalhamos, foi tratado na aula anterior, que foi justamente a predestinação e eleição. Então, Paulo, ele exalta Deus justamente por isso ter ocorrido e dentre outras bênçãos que foram acondicionadas na vida daquele que creu, que passou a ser um crente em Jesus Cristo. Vamos lá? Também frisando já de introdução, que vai ser desenvolvida após, vai ser desenvolvida ao longo da leitura, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Número 1, para a introdução do tópico 1, a esperança da vocação e a riqueza da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e a riqueza da sua herança. Ação de graças. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como nós falamos e vamos repetir. Vamos lá, e acrescentando mais algumas. A eleição, a escolha feita por Deus, a predestinação, fundindo com a onisciência de Deus, de saber de todas as coisas, predestinando para serem santos e irrepreensíveis, a filiação, ser agora adotado como filho de Deus, e também o dom do Espírito Santo, que nós fizemos menção aí do penhor, nós fizemos menção aí do selo, que é o Espírito Santo. Então, a ação de graça, ou seja, a gratidão, o agradecimento de Paulo e também a sua intercessão. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, a qual está lá no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo, ele destaca que os irmãos já alcançaram todas essas bênçãos: a eleição, a predestinação, filiação, o dom do Espírito Santo. Mas quando ele inicia a ação de graças e a intercessão, que é uma oração em prol de outra pessoa, ele parte do seu assunto, foca que aqueles que foram alcançados, eles possam ter um entendimento, a sua mente seja aberta para uma compreensão espiritual, um entendimento espiritual sobre esse novo estado e sobre a aquisição dessas bênçãos recebidas. E é interessante que a oração intercessória, ela tem um grande efeito sobre as nossas vidas. Já vamos
para o número 2, aliás, continuação do número 1, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas provas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, os crentes de Efésios, tiveram o primeiro contato com o Evangelho de Jesus Cristo, mas agora não era possível somente por um tato humano, somente por uma compreensão humana, uma inteligência humana, ter uma dimensão da grandeza, das riquezas, dos valores espirituais, somente através do Espírito Santo de Deus. Então é por isso que a oração, falar com Deus em prol de outrem, a intercessão, a oração para que Deus nos dê sabedoria, inteligência e também abra os olhos, daqueles que iniciam uma caminhada com Deus. Olha a importância de pedir sabedoria a Deus, Tiago ele diz na sua epístola um verso da seguinte forma: aquele que não tem, peça a Deus o que? Sabedoria. Peça com fé sem duvidar, e Deus não lança em rosto. Então, pedir a Deus capacidade sempre foi um ato que permeia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Permeia. Exemplo, Salomão pediu sabedoria para governar. Ele pediu, nós vamos ver que no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, tem um verso ali em específico que diz que dá-me inteligência, dá-me sabedoria, E Paulo, vamos dizer assim, ele como apóstolo fundou a igreja, Ele fundou a igreja, foi estabelecida ali uma comunidade, uma igreja não só no sentido físico, agrupamento de pessoas. E agora a preocupação dele, pondo nos joelhos, é que os olhos espirituais, a compreensão espiritual acerca de tudo aquilo que eles já tinham tido o primeiro contato, daquilo que eles sabiam, Paulo pretendia alcançar tanto os Efésios, e para aqueles que defendem que a carta aos Efésios era uma carta circular, a intenção era para que todos aqueles que tivessem acesso a essa carta também fossem alcançados. E esse sentimento, ou seja, esse modelo de preocupação, esse modelo de ação, de preocupação espiritual, ele ainda deve permanecer sobre nós, Ou seja, pastores, líderes, discipuladores, pessoas que foram chamadas para a obra, para serem referência para pregar o Evangelho, eles além de pregar, é necessário orar para que Deus abra o entendimento. E nós vamos avançando aqui, número 2, tópico 1, a esperança. Aliás, nós vamos só fazer menção de um verso que está lá em João, 1 João, capítulo 2, verso 14 e 15. 14 e 15. Aliás, fazendo a correção, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, a importância do conhecimento. E graças a Deus, não é intelectualidade humana, É bom adquirir conhecimento, é bom, mas o conhecimento divino ele só se dá por meio de uma ação espiritual da parte de Deus, pedindo e orando sobre isso. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo,
nos que se salvam e nos que se perdem, para que esse certamente cheire de morte para a morte, mas para aquele cheio de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo. Então, falando sobre o conhecimento aí. Avançando, a esperança da vocação em sua petição a Deus. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saber qual seja a esperança da sua vocação. Isso está lá no verso 18, né, que diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E frisando aqui, só por uma questão interpretativa, esperança da vocação não diz só de uma vocação ministerial. Esperança da vocação diz respeito também à chamada, a primeira chamada que todo crente, toda pessoa em Cristo Jesus, ela recebe, a chamada de Deus para o servi-lo, para entender as coisas espirituais sobre a cruz do Calvário, sobre a salvação eterna. Mediante a oração de Paulo, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Os aspectos da esperança são: Deus chamou pessoas no passado. Nós sabemos que nós fomos escolhidos, chamados desde a fundação do mundo. O plano da salvação já estava elaborado e muito bem arquitetado no coração de Deus. Ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Então, vamos lá. A esperança divide 3 aspectos. O primeiro, que Deus chamou pessoas no passado. Depois, B, a chamada abrange o serviço e santificação no presente. Santificação no presente. Nós vamos passado, presente. É citado aí na referência 3,14 de Filipenses: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é achar-se irrepreensível, sem falta, e viver em comunhão e andar de modo digno. E nós vamos ter aí 3 referências que eu estarei lendo. Efésios 1,4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E também a outra referência, 2, do 11 ao 18 de Efésios. Portanto, lembrai-vos que no outro tempo éreis gentios da carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenação para criar em si mesmo um dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. Então, esse pequeno bloco que nós lemos aqui, ele diz quem éramos, quem somos e como devemos nos comportar, né? Lembra muito bem que antes, esse contexto, lembra muito bem que antes nós não éramos abençoados, que a bênção era somente para os da circuncisão, ou seja, para a nação de Israel, né? E vindo Cristo, Ele derrubou essa separação, essa, entre aspas, essa indiferença que havia, né? Não tínhamos direito, e passamos a ser privilegiados em Cristo. Então é um dos sentimentos de Paulo,
para que entendamos, possamos compreender isso. Letra C, ainda falando da esperança e os aspectos dela, né? Passado, presente e futuro. Letra C vai dizer: a participação gloriosa no futuro que compreende a vida eterna, esperança de conhecer a Deus face a face. O terceiro aspecto da esperança é futuro, futurístico. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então isso aqui já está falando do desfecho final de todas as coisas, onde, segundo a palavra de Deus, nós seremos arrebatados, estaremos com Cristo, estaremos eternamente com Ele, né? Paulo, dentro desse contexto ainda, ele usa a figura da noiva que vai se encontrar com o noivo, e isso tem a ver com algo, nós dizemos, escatológico, o fim de todas as coisas, as últimas coisas, e ainda a esperança de conhecer Deus face a face, porque vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, Paulo estava falando de algo futuro, e é bom, não sei se essa é a melhor palavra, mas é necessário que tenhamos uma expectativa futura em Cristo Jesus, para que desde a vocação, desde o encontro com Cristo e desde aquilo que almejamos para o futuro, ele tem uma conexão de sentido completo, uma conexão de sentido espiritual completo, porque não tem como não crer, né, no arrebatamento, em estar um dia com Cristo, senão seria muito vácuo, seria uma lacuna dentro do entendimento do Evangelho. Número 3, do tópico 1, adiantando, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Quais são essas bênçãos? O perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Faz uma síntese do presente, da atualidade, do passado, do presente e do futuro novamente. E nós vamos ver aqui uma referência que está lá em Colossenses 1,12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, né, prontos para participar da herança dos santos na luz. Então entendemos que essa herança está no porvir. Ainda referências importantes, Colossenses 1,27 vai dizer: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse verso é importante porque está dizendo que as riquezas da glória de Deus, elas não estão restritas somente a momento futuro, mas as riquezas da glória de Cristo, como disse o contexto aqui, que eu acabei de ler, seria manifesto entre os gentios, né? Então, sendo assim, nós já podemos desfrutar parte das riquezas espirituais da parte de Deus. Ainda, como por exemplo, vermos a Deus no futuro, a Cristo e o adorarmos. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 22, o verso 3 e o 4. No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então está falando de um relacionamento futuro. Os seus servos o servirão. Para servir a Deus no futuro, tem que estar em contato com Ele, e isso faz parte
de uma crença de fé que faz parte do pacote da herança que nós vamos receber de Cristo. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? Algumas, não digo que seja frágil de efeito, mas a Bíblia diz que o crente, ele é salvo e ele serve a Deus também para um dia morar com ele, morar no céu. Também é uma expectativa futura que não pode ser arrefecida, não pode esfriar dentro do nosso coração, esse sentimento da eternidade. Lá em Apocalipse 19, do 7 ao 9, diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós cremos que somos pré-tribulacionistas, ou seja, é que seremos arrebatados antes da grande tribulação. E o que nós vemos hoje, citando aí pandemias, terremotos, maremotos, um conjunto, apostasia, não são só as coisas relacionadas à natureza, mas o que nós vemos aí são apenas sinais, é apenas um pálido reflexo daquilo que está por vir na grande tribulação. E na grande tribulação as demais coisas vão ocorrer, e nesse espaço de tempo, antes de ocorrer, a nossa crença bíblica, fundamentada na Bíblia, é que seremos arrebatados e estaremos num evento chamado Bodas do Cordeiro. Essa é a nossa fé e expectativas, e estaremos com Cristo naquele lugar maravilhoso. 25:34 de Mateus diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estava nu, não me vestiste, enfermo, na prisão, não me visitaste. Mas falando da parte A do verso que a gente leu, ou seja, o primeiro verso: vinde, benditos do meu Pai. Isso é o próprio Cristo. Bom, apesar da dificuldade em crença, né, na palavra de Deus de muitas pessoas, eu costumo dizer assim: se tudo que foi dito acerca de Cristo dentro da sua palavra, e aquilo que se cumpre ainda, se cumpre, né, as profecias que se cumprem para o futuro, se tudo isso ocorre, nada pode impedir do desfecho e dos acontecimentos das demais coisas para o futuro. Amém? Síntese tópico 1. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Vamos lá? Vamos agora para o tópico de número 2. Tópico de número 2. Fizemos aí a síntese do tópico de número 1 e vamos partir para o número 2. Número 2. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Nós estamos falando do poder de Deus. Nós estamos falando do poder de Deus. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele procura recursos, vamos dizer assim,
gramaticais que estava ao seu alcance para tentar e poder expressar a grandeza do poder de Deus que está sobre nós e agindo também em nosso favor. 1. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, que estava no verso 19 do capítulo 1, que diz: qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Perceba que a palavra sobreexcelente, traduzido do grego pela palavra hyperbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Então, a primeira palavra que Paulo usa aqui é o extraordinário poder de Deus, que está também escrita lá em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nesse verso, correlacionando ao poder disponível ao crente, esse verso específico está dizendo que esse poder está interiorizado dentro do cristão. E esse poder é inerente, ou seja, faz parte de Deus. A gente precisa entender isso aqui. Já a expressão seguinte, megetos, que traduz grandeza, adjetivo enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Lendo aqui as referências, Mateus 26:64, e disse-lhes: tu disseste, digo-vos porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximando-se dele, uma criada diz: tu também estava com Jesus, o Galileu. Então, nós estamos destacando aqui, repetindo as palavras, como Paulo classifica, vamos dizer assim, como ele qualifica sobreexcelente, que vai, ou seja, extraordinário, megetos, que demonstra grandeza, e também dunamis, que é poder real, poder em ação, um poder fora de medida. Só abrindo parênteses, é muito interessante frisar que nós estamos estudando a carta aos Efésios, e quando os irmãos da igreja de Éfeso se converteram a Cristo, uma grande maioria deles vieram de, vamos dizer assim, de religiões que invocavam, desde magicismo, desde invocação de poderes das trevas, desde invocação desses poderes, e essas pessoas que tinham tido contato anteriormente com a antiga fé, eles sabiam que mal representava aquilo lá. Então, um dos motivos de Paulo tentar explicar, e eu digo explicar, a grandeza do poder de Deus a eles, era justamente para que nos momentos de dificuldade deles, no sentido espiritual, eles pudessem exatamente recorrer a um poder maior, um poder que é extraordinário, um poder que é grande, um poder que é fora de medida comum do homem. Então era justamente Paulo ele sabia de onde eles vieram e sabia o que eles poderiam enfrentar. Tanto é que futuramente, eu creio que será objeto de estudo, no capítulo 6 da mesma carta,
você vai ver que Paulo fala sobre o quê? O mundo espiritual e a necessidade da armadura de Deus. Então, esta palavra, ela é atual. Ainda mais sabendo que nós estamos vivendo em um período em que não só o medo, mas também a ação diabólica no mundo, ela tem sido intensa. Então, quem é cristão, crente em Jesus, precisa reciclar sua mente, renovar sua mente e o seu entendimento para tomar posse do poder de Deus que já está disponível sobre nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também aqueles que por algum motivo estão se entregando à fraqueza e também se curvando à potência do mundo espiritual contrário. Eles têm que entender que existe um poder sobreexcelente. Nós vamos confirmar aqui em alguns versos. Vamos lá, 8,13 já se diz: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Então o poder de Deus, ele faz milagres, né? O poder de Deus realiza milagres. Esse termo está naquela passagem da mulher do fluxo de sangue, né? A mulher, ela 12 anos, dificuldade extrema, tinha gastado tudo com os médicos, mas ouviu falar que Jesus curava, Jesus fazia milagre. Ela se arrastou entre a multidão, ela com muita dificuldade e com muito custo, ela tocou na orla da veste de Jesus. Naquele momento parou tudo, e Jesus falou assim: quem me tocou? Os discípulos interpretando errado, porque multidão, qualquer pessoa poderia tocá-lo, correto? Aí falou assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E essa virtude aqui, ela é traduzida pela palavra dunamis, poder de Deus, poder de Deus. Esse mesmo poder, Atos 1:8, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder de Deus. E esse poder, ele não ficou no passado, ele está disponível a todos aqueles que buscam, que oram, que pedem a Deus: Deus nos reveste com teu poder, com tua graça. Ele está disponível. Olha, voltando aqui à leitura, logo a repetição desses termos, a intensificação desses termos, ele indica apenas o maior de todos os poderes. Apenas que o maior de todos os poderes, que é o poder de Deus, pode realizar a transformação e a salvação do homem. Então esse poder, olha, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e da concupiscência. Esse poder é tanto para salvar, quanto para efetuar os atos poderosos do Deus Todo-Poderoso. Na continuação, enfatiza que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, quer ser abençoado de acordo com essas bênçãos que estão disponíveis aqui dentro dessa palavra? Precisamos do poder de Deus. Precisamos nos aproximar de Deus da forma adequada para que esse poder ele se materialize em nós, ele se torne acessível, sentido, porque esse poder ele vai operar em nós e através de nós, segundo a palavra de Deus. Continuando, número 2, tópico 2, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos concordes entre si. Primeira palavra, operação, que significa energeia no grego, que significa eficácia, sinalizando a ideia de um poder eficaz, de um poder em atividade.
Segundo, a expressão força vem do grego kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischus ou issus, que indica o poder inerente de Deus. Nós vamos ler aqui uma referência de 1:29 de Colossenses. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo falando. Paulo só venceu as dificuldades que ele teve como cristão, porque ele, antes de ser um líder, ele era um cristão. Então, como cristão, ele só venceu as dificuldades que ele tinha que vencer pelo poder operador do Espírito Santo na vida dele. E eu e você precisamos renovar, precisamos buscar, precisamos orar para que esse poder, que o poder de Deus, venha agir sobre as nossas vidas, para que possamos vencer no mundo espiritual. Nós vamos ver aqui também em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo, blasfemando diante do Senhor. Nós estamos aqui localizando só a palavra onde ela está. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis. Então, ele, recapitulando aqui, ele usa 3 palavras, 3 vocábulos gregos para falar sobre a operação do poder de Deus. Ele usa a palavra energeia, que é uma eficácia, que é um poder em atividade. Ele usa a palavra kratos, que fala de força, e ele usa a palavra ischus, que significa que tem uma origem esse poder. E nós sabemos que é de Deus. Deus é maior, mais poderoso do que qualquer coisa, o nome de Jesus. E depois, ele, para aprofundar ainda mais a descrição, ele mostra 3 exemplos de onde esse poder agiu e age. Vamos lá. O primeiro exemplo, a ressurreição de Cristo. A Bíblia declara que Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus. Apesar dos ateístas, ou dos irreligiosos, a ressurreição de Cristo como fato, ela é incontestável. Ela faz parte de algo não só espiritual, que é mais importante, claro, mas ela, para concordar ainda mais, ela faz parte de um fato histórico. E a ressurreição de Cristo, ela está totalmente relacionada à ação do poder de Deus, que são os exemplos. Primeiro exemplo, a ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus, ou seja, Cristo foi assunto aos céus, ele voltou ao seu lugar de poder. E o fato de estar à direita de Deus confirma ainda mais que é o lugar em que tem por direito aquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que tem governo. E 3, a elevação acima de todo domínio. Então, são exemplos poderosos sobre a ação da força do poder de Deus, a ação da força, a ascensão de Cristo, a ressurreição de Cristo, que é um pilar da nossa fé, não tem como viver uma fé cristã sem crer que Cristo ressuscitou. Não tem como viver uma fé cristã. Então é um dos primeiros pilares da fé cristã, que ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, depois da sua ascensão aos céus, que de praxe ele voltou para os céus, não tem como crer ao contrário, e a sua elevação acima de todo domínio.
nós vamos ler aqui uma referência que está pedindo, Efésios 1:20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Ação do poder de Deus. Ainda outra referência, está lá em 1:21 e 22, acima de todo principado e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Se eu fosse você, eu memorizava esse trecho, porque ele está dizendo que Jesus, ele está acima de todo principado e potestade e domínio, não só no mundo espiritual, não só acima do domínio de Satanás, o reino do inimigo, mas aqui está dizendo acima de toda autoridade que se nomeia, não só neste século. Quando fala neste século, está falando nesse tempo presente. Então hoje Jesus é maior e mais poderoso pelo feito poderoso de Deus sobre ele, ressuscitando dos mortos, colocando à direita de Deus e dando a ele domínio e sendo ele cabeça. Agora é muito interessante a expressão cabeça, porque cabeça se diz, exemplo, se fosse uma colocação militar, cabeça é o general de comando de um exército. Então, como cristãos, nós entendemos que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então ele é aquele que vai na frente, comanda, determina, vence e tem autoridade sobre toda e qualquer coisa. Então, grave isso no seu coração. Nós vamos, ao longo do desenvolvimento aqui, vamos citar mais alguma referência importante para fundamentar ainda mais essa ideia, fundamentar ainda mais o título Jesus, o nome Jesus, que está acima de todas as coisas. A síntese do tópico 2 vai nos dizer: o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Então, o poder de Deus, a ação do poder de Deus, não é, vamos dizer assim, de interesse somente dos atos miraculosos de cura, de libertação, enfim, mas principalmente a ação do poder de Deus, do convencimento do Espírito para salvar a humanidade dos seus pecados também. Vamos lá, nós vamos agora para o número 3, já quase partindo aí para o final, Tópico de número 3 vai nos dizer Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível para os crentes. Nós vamos, nesse bloco, falar dos aspectos que só atestam, confirmam, testificam a grandiosidade desse poder, que não pode ser transmitido só em palavras, tem que ser sentido também. Número 1, Cristo, as primícias do que dorme. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Nós citamos isso e nós vamos reforçar isso. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus e do Pai. E para fundamentar a nossa crença na Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus, é a carta de Deus, é a nossa regra de fé e prática, nós vamos falar desses versos que confirmam sobre que foi Deus quem ressuscitou Jesus através do seu poder. Primeira referência, 2:24 de Atos diz: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então está dizendo aqui, Pedro está dizendo essa expressão,
era impossível que a morte prevalecesse sobre Jesus. Minha memória foi lá no Salmo messiânico, Salmo 16, que o teu santo não verá corrupção. Ou seja, ele tem uma expressão que diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na sua presença a abundância de alegria. O seu santo não verá corrupção. Quem era o santo? Jesus, o santo como separado e ungido de Deus. Não verá corrupção, porque o corpo dele ficou sim 3 dias naquela tumba, 3 noites naquela tumba, porém impossível que a morte prevalecesse sobre Jesus. A outra referência que nós temos é Atos dos Apóstolos 3:26. Ressuscitando Deus a seu Filho, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasses, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, Jesus ressuscitou só por ressuscitar? O poder de Deus, a ação de Deus na ressurreição de Cristo? Não. Olha que esse verso está explicando. Para abençoar e para nos apartar do pecado, para nos distanciar do pecado. Última referência, até aqui, 13:31 do Atos dos Apóstolos. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, nós cremos na ressurreição de Cristo e que foi um ato poderoso de Deus e que o mesmo poder ele opera na vida daquele que busca a presença de Deus. Nós estamos recapitulando aqui no tópico de número 3 e continuando. Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível também aos salvos em Cristo Jesus. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Escuta, um dos maiores medos, fobia do homem é a morte, é um assunto terrível. Agora, mais do que terrível, não é só a morte física, que a Bíblia declara que existem 2 tipos de morte, a física e a espiritual. Então, Jesus falou, ele falou assim, não tema os homens, não temam aqueles que têm poder de matar o corpo, antes temer aquele que além de ter poder de matar o corpo, tem poder de lançar no inferno. Foi Jesus que falou. Então, temer a morte, ter medo da morte, eu acho que até certo ponto é natural, claro, ninguém quer morrer, mas a Bíblia está dizendo que aqueles que têm Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que tem um relacionamento com Deus, que crê, está dizendo que da mesma maneira que Jesus foi a primícia dos que dormem, ou seja, o que é primícia? Ele foi o primeiro de uma série de pessoas que também num futuro serão ressuscitadas. Então, o pior medo não é o da morte. O pior prejuízo, vamos dizer assim, é a pessoa morrer sem uma certeza que ela vai ressuscitar um dia com Cristo. Isso é um prejuízo irreparável. Isso é um prejuízo, porque nós estamos falando de eternidade. E o diabo, ele tenta camuflar essa ideia na mente das pessoas, como frases assim, por exemplo: ah não, morreu, acabou. Ah não, eu vou para o céu. Ah não, tudo bem, tenta disfarçar essa ideia, sendo que a Bíblia
é um livro poderoso que tem se cumprido poderosamente e que tudo que ele fala é verdade. Então, isso é motivo, se há veracidade na Bíblia, porque nós cremos que há, isso é atestado, então é melhor eu tomar cuidado com essa parte. Nós estamos falando do poder de Deus, daquele que está envolvido com Cristo. Um dia ele vai ressuscitar com Cristo. Nós vamos ler essa referência lá em Coríntios capítulo 15. Capítulo 15, vamos lá. Aliás, vamos para 1 Tessalonicenses 4,14. Eu tenho que pular essa referência. Olha que interessante. Bíblia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que estão mortos, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, o quadro aqui aos irmãos de Tessalônica implica que eles aceitaram Jesus e quando veio algumas pessoas naturalmente morreram, e as que estavam vivos estavam desesperados, correto? Então Paulo entra com essa palavra: não, vocês não têm que ficar tristes, um dia seremos ressuscitados, os mortos primeiro, depois os que estão vivos serão arrebatados. Aí eu te pergunto, você prefere acreditar em quê? Prefere acreditar na falácia do inimigo, sendo que você está diante de uma profecia que se cumpre todo dia, de uma palavra que é viva, que é eficaz, Pode não ser aceita por todas, mas ela é poderosa. Então eu prefiro crer que um dia após morte, se com a ajuda do Espírito Santo nos mantermos fiéis até o fim, nós seremos ressuscitados, nós seremos arrebatados, porque a palavra está se cumprindo. Ainda, voltando à leitura, como dissemos, o mesmo poder está disponível sobre todos os salvos, o poder de Deus. E deixa eu ver qual referência que é essa. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eis aqui uma fundamentação daquilo que a gente falou anteriormente. Então vai chegar um tempo, vai chegar um tempo, as profecias estão se cumprindo, então é melhor ficar com Jesus, camarada, Vamos lá, a outra referência está em Filipenses 3, 20 e 21, diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido pelas doenças, pela fragilidade humana, abatido pela morte, Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Como está dizendo, entre outras palavras, Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado e um dia esse processo nós passaremos por ele. Voltando aqui rapidamente, a ressurreição, ela é, vamos dizer assim, uma doutrina base muito importante,
né? Tanto é que no livro de Coríntios, Paulo ele contesta os coríntios dizendo assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele estava contestando eles, que estava dizendo para eles, pessoal, o sentido de ser cristão é permanecer crendo que Cristo morreu, mas ressuscitou, e um dia nós seremos ressuscitados. Porque se ele não tivesse ressuscitado, através do poder de Deus, não teria sentido a gente estar falando de Jesus numa hora dessa. Não teria nexo, né? Mas o nome dele prevalece. Vamos continuar. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a revelação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Olha que interessante, o Salmo de número 110, que fala desse momento de exaltação de Cristo. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Também, esta assegura aos salvos, está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. E eu quero ler versos importantes aqui. Nós já falamos sobre o excelente poder de Deus, o extraordinário poder de Deus, a eficácia do poder de Deus, o dinamismo desse poder que está disponível a todo aquele que crê em Jesus para vencer no mundo espiritual. Tem gente que prefere muito mais acreditar no diabo do que acreditar no poder da ação do Espírito de Deus, da ação de Deus. Então eu convido você que talvez por curiosidade está vendo esse vídeo, a orar e a buscar um entendimento, e Deus dará entendimento. Olha que poderosa essa palavra. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, em Jesus está toda a autoridade e poder para nos ressuscitar no último dia. Nós estamos falando sobre a sua elevação à direita, um lugar de honra, um lugar de posição, um lugar de autoridade, um lugar de autonomia, e isso é hoje. Isso é hoje. Ele já reina, um dia vai reinar perpetuamente, claro, sem interferência da malignidade, que a Bíblia diz que o mundo está no maligno, jaz no maligno. Para nós partimos já para o final, número 3, tópico 3 diz: Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Está lá em Efésios 1:21. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir, no futuro. O resultado desse triunfo traz duplo benefício à igreja. Então, qual é o benefício? Nós vamos entender aqui que a igreja, quem é a igreja? Aqueles que saíram do mundo e vieram para Cristo. A igreja, como nós estamos vivendo esse período aí de quarentena, em que nós não temos o culto
no espaço físico, a igreja não morreu por causa disso. Então a igreja não é só quem frequenta a igreja física, a igreja é quem aceitou o chamado e ouviu a voz de Jesus. Então, quais os benefícios para a igreja? Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Eu abro um parênteses aqui. Primeiro, ele é o cabeça da igreja, ele é o guia, o general, o comandante, é o que vai na frente, é o que lidera. E os líderes, que são sujeitos a Cristo, têm que entender que ele é o cabeça também. Então, não pode ultrapassar o pensamento que está no cabeça, que é Cristo. Não pode ir além. E o número 2 me chamou a atenção. Designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Aqui, você que é cristão, nós que somos, está dizendo, entre outras palavras, que devemos refletir a Cristo. Está dizendo a imagem de graça, de poder, do amor, do perdão, tudo isso. Então chama responsabilidade. E aqui diz que tudo isso implica em quê? Que nenhum poder, como dissemos aqui anteriormente, que está acima de qualquer título humano, espiritual. Então significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja. Então, para que os temores caiam por terra, para que a segurança seja estabelecida no seu ser interior, no seu coração, é necessário que você creia em Jesus, aceite como Salvador, para que você faça parte da igreja de Cristo e para que a profecia, vamos dizer assim, aquilo que Jesus proferiu e profetizou e estabeleceu, cumpra-se sobre a sua vida, que é 16:18 de Mateus, no qual diz: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma verdade a qual nós tomamos posse e procuramos viver por ela. Vamos para a conclusão? A conclusão diz: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Mais uma vez, Paulo nos motiva a adorar a Deus por todas as bênçãos recebidas, por toda a posição que Ele nos colocou em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, as heranças espirituais, o poder de Deus, tudo isso. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Ou seja, é bom que a gente procure compreender a palavra de Deus, as riquezas de Deus, porque quando eu procuro compreender e entender, eu estou valorizando aquilo que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Eu estou valorizando todos os atos, desde a predestinação, a eleição, a escolha, o estabelecimento, a ação do seu poder sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas. E também seria uma ignorância não querer compreender, porque lá no Romanos capítulo 1 diz que muitos não procuraram saber quem era Deus. Não quero saber quem é, não quero saber da Bíblia, não quero saber das coisas espirituais. E essas pessoas, já há uma sentença sobre elas. Mas eu convido você a procurar, você que é cristão, procurar conhecer os valores da palavra, os valores espirituais, a compreensão, uma dimensão, ter não só um tato teológico, não só decorar, mas sim envolver, porque isso demonstra o valor sobre as coisas espirituais.
Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então, os atos poderosos de Deus é que dá condições de um dia sermos transformados por Deus. Eu quero fazer uma última leitura, uma extra, só uma parte complementar para a gente terminar. A palavra entendimento é frequentemente usada nas Escrituras como sentido de toda a pessoa interior, o núcleo da percepção, da emoção e da vontade, ou seja, onde Deus quer tocar você, no teu ser interior. O núcleo da percepção, da emoção e da vontade. A esperança que Paulo tem em vista aqui não é a nossa salvação futura e definitiva, mas sim as riquezas da glória da sua herança nos santos e a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos. Então, Paulo está ansioso para que compreendamos exatamente o que podemos esperar, sobre o que temos esperança. Agora, por causa de nosso relacionamento com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, o Espírito é o canal do poder incomparável de Deus que opera por nós. A ideia de Paulo é que o poder incomparável de Deus é canalizado em direção a nós, para fluir em nós e por nosso intermédio. Paulo junta sinônimos para enfatizar a impressionante natureza daquele poder divino, que tem sua mais completa demonstração na ressurreição de Cristo de entre os mortos e sua exultação sobre qualquer autoridade concorrente do universo. As palavras de Paulo incluem dinamis, capacidade intrínseca, energia, poder efetivo em ação, kratos, poder exercido para controlar e vencer a resistência. Então, o poder de Deus, o kratos, ele vence qualquer resistência. Então, você tendo o poder de Deus na sua vida, você vence qualquer resistência. E, por fim, isquis, o poder vital inerente à vida, mas normalmente usado para referir à força física. Muitos cristãos, para nós finalizarmos, muitos cristãos sentem-se fracos e vivem como fracos, esperando o fracasso espiritual. E, portanto, não têm disposição para tentar ou tentam com indiferença. Paulo ora para que os olhos de nosso entendimento ou de nosso coração abram-se para que percebamos que todo o vasto poder de Deus está disponível agora para nós, canalizado para nós pelo Espírito Santo. Grave isso, devemos encarar os desafios da vida como vitoriosos e não como vítimas, pois o poder que flui a nós é o próprio poder de Cristo e Ele é supremo sobre tudo. Amém? Nós vamos finalizar aqui. Então, a oração de Paulo é para que os nossos olhos fossem iluminados, abertos, para que o nosso coração entendesse. E nós não podemos fazer-nos de vítimas, sendo que o poder de Deus, ele já está disponível, ele foi disponível a nós através da pessoa de Jesus Cristo e opera em nós através da pessoa do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você mantém uma comunhão com o Espírito Santo? Você dá motivos para que o Espírito Santo domine o teu ser e a sua vida? Eu posso ver em você um grande vencedor se você faz essas coisas. Destacamos as riquezas da glória,
incluindo a herança divina, salientamos a grandiosidade do poder divino que opera a favor dos crentes e expressamos aqui a exaltação de Cristo, que é o nome que é sobre todo nome. Vamos orar? Deus, no nome santo de Jesus Cristo, nós queremos te glorificar pela manhã desse dia, por essas vidas que estão assistindo essa aula e também oramos como Paulo, agradecendo ao Senhor por todas as heranças, todas as bênçãos espirituais, pela escolha, pela adoção, eleição, predestinação, filiação, por ter nos feito seus. E nós oramos agora também, Senhor Deus, pedindo que a intensidade da oração de Paulo seja a intensidade da nossa oração pelos alunos, pela Igreja de Cristo, pela nossa família, para que os olhos espirituais destes sejam abertos para compreender a grandeza sobreexcelente do teu poder, porque compreendendo, vivendo, tendo intimidade com o teu poder, nós certamente, Senhor Deus, certamente, assim como tu, venceremos e um dia no porvir, que é a nossa maior esperança, seremos arrebatados e estaremos um dia contigo, com um corpo também ressurreto, para a glória do nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, continue acompanhando as aulas. Semana que vem nosso irmão querido, irmão evangelista Ricardo, vai estar postando a aula dele, ou gravada ou ao vivo, e é uma cadenciado o nosso estudo, amém? Lição de número 5, semana que vem, vai ser libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e a cada um, em nome de Jesus, um ótimo domingo, amém?